Bem, nós vamos continuar na introdução do livro hoje, porque existem alguns conceitos aqui muito importantes para sabermos, aprofundarmos um pouquinho mais antes de entrarmos nas perguntas espirituais, nas perguntas dirigidas aos espíritos. Como nós estudamos semana passada, a história, o momento de Allan Kardec e a construção desse livro, a elaboração de um livro que teve a presença de médiuns fidedignos, de uma espiritualidade superior, onde eu também não contei para vocês, as perguntas eram feitas também em vários locais diferentes para ver a fidedignidade das perguntas e respostas dadas pelos espíritos. Allan Kardec fazia grupos distintos, em salas separadas, com perguntas similares para verificar se não havia informação de irmãos, né, ali que não faziam parte de uma cúpula espiritual para nos trazer o ensinamento correto das informações. Então, para que a gente tenha certeza de que essas informações trazidas no Livro dos Espíritos são de uma profunda verdade e clareza dos espíritos. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho ainda dos conceitos dados por Kardec, e hoje eu vou falar, como o primeiro capítulo fala de Deus, eu vou falar um pouquinho desses conceitos que Kardec traz para nós sobre esse Pai Criador. A humanidade, ela passou por várias crenças a respeito de Deus, e ainda temos várias concepções, várias doutrinas com diversidade sobre essa força. Muitos até acreditam que Jesus, encarnado, seria o divino. Mas nós kardecistas não, nós não acreditamos que Deus possa se unificar a um indivíduo, mas sim Deus como, diferente do que nós acreditávamos na primitividade, Deus não é um fenômeno, como acreditavam os nossos antepassados, indígenas, Deus não é um ser mitológico, como acreditavam os gregos, nem Deus é representado por um ser com forma humana, como acreditam algumas doutrinas. Deus não é um ser, Deus é um criador. Um criador que quanto mais nós evoluímos na nossa consciência espiritual, mais nós compreendemos este Pai. Se nós dissermos que nós conseguimos entendê-lo perfeitamente agora, nós não estaremos sendo verdadeiros, porque é impossível compreender Deus ainda na nossa condição evolutiva. Então, nós vamos imaginando uma montanha e subindo essa montanha, a ideia de um terreno vai se tornando mais clara, né? Quanto mais nós subimos uma montanha, a planície vai se tornando mais clara. E quanto mais subimos, a visão se amplia. É assim a imagem de Deus para nós. Quanto mais evoluímos espiritualmente, quanto mais a humanidade progride, mais a ideia de Deus começa a ficar um pouco mais clara para nós, saindo da ideia que o homem criou, mas sim entendendo alguns princípios de Deus. E quando nós entendemos os princípios, nós conseguimos entender que ele ultrapassa um ser, uma imagem, enfim, um ser. Ele passa a ser uma lei, passa a ser uma força infinita de amor, de criação, de irradiação, como nós poderíamos associar um sol que emana o tempo inteiro raios para todos os lados, doando manifestações divinas, criando, reproduzindo incessantemente, fazendo com que sua criação, que são planetas, sistemas, e o indivíduo, né, cada um de nós, que também é uma emanação divina, que tudo que ele emana progride, reproduz a sua força.
Então, este Pai, ele constrói o tempo todo, como se diria, uma força que não para, perfeita, imutável, invisível, etérea, que o tempo inteiro produz. Por que é imutável? Porque Deus, ele não altera os seus princípios. Ele é justo, porque a lei de evolução é igual, imutável, e o processo de evolução nós estudamos aqui no nosso planeta, mas se nós tentarmos ultrapassar o nosso planeta ao sistema solar, à galáxia, ao universo, nós vamos ver que todo o percurso é igual. Todos passam pela mesma lógica de evolução. Por isso que nós dizemos que Deus é imutável. Porque a lógica do processo de evolução é igual em todos os reinos. Ele é perfeito e eterno, porque ele não se modifica. A lei é justa para todos, a lei é igual, não existe privilegiado, não existe planeta melhor ou pior. Existe um processo. Não existe indivíduo melhor ou pior. Não existe espírito acima do outro. Existe processo de construção e de evolução. Como as emanações foram sucessivas, as mônadas sagradas que nos criaram passaram por vários arquétipos desta evolução, que nós vamos entender isso ao longo desse curso. A gente vai falar um pouquinho hoje, que nos interessa muito, que é a criação individual do espírito, ou seja, cada um de nós. Nós vamos entender esses arquétipos de criação um pouquinho mais para frente, porque senão fica muito difícil a gente entender tudo no começo, para aqueles que estão chegando ao curso. E mais uma vez eu peço, assim, uma atenção dos que já conhecem, que trabalham comigo, para que a gente possa passar aos nossos irmãos que estão chegando esta consciência linda que a espiritualidade nos ensina. Nós não fomos criados diretamente da emanação divina. Nós passamos por várias estruturas anteriores, vários momentos de evolução, para chegarmos a um espírito individual. Nossa energia emanada de Deus, ela passou por reinos, por arquétipos, por transformações, até chegar na experiência humana, onde a energia divina se individualiza. E é no momento em que nós espíritos, porque o nosso mundo não é a Terra, por mais que a gente adore estar encarnado, morra de medo de morrer, por mais que aqui seja tão difícil, aqui não é a nossa morada. Kardec nos ensina que o espírito está num momento encarnado. Não é um encarnado que se torna um espírito, mas o espírito que tem o seu plano de vida, o seu pensamento consciente, o seu local de moradia, que são cidades, sejam elas maravilhosas ou até difíceis, nós vamos estudar isso. Esta é a verdadeira vida do espírito. É lá no plano espiritual que nós habitamos grande parte do tempo. Nós encarnamos muito menos tempo do que nós habitamos na espiritualidade. O que podemos dizer que o nosso encarne é uma grande oportunidade. E nós vamos entender nesse curso por que nós encarnamos. Nossa vida é espiritual. Um espírito que não morre. Nós não morremos. Nós temos essa ideia de morte porque nós estamos aqui na matéria, num corpo brutal, animalizado, num corpo baseado em instintos, que se assemelha muito ainda à condição dos animais, às necessidades primitivas. Mas o espírito, ele passa por essa experiência e retorna à vida espiritual, que é a sua verdadeira casa. E quando nós encarnamos, nós esquecemos este passado, porque seria muito difícil
colocarmos a roupa material, o nosso corpo biológico, e lembrarmos daqueles que estão na pátria espiritual e que nós teríamos que abandonar por um tempo. Nós deixamos lá pessoas. Nossa família não está toda aqui. Há aqueles que foram, que habitavam a nossa família, que nos aguardam. Mas há aqueles que nós deixamos ao encarnar. E para aqueles que já leram os livros de André Luiz, e vocês que estão começando o curso vão ler também, porque a gente vai pedir um estudo de livro aí, quando tiver férias, nas férias vocês vão ler. Alguns já estão lendo, né, Aninha? Que é o nosso lar, onde mostra a tristeza daqueles que precisam reencarnar. Eu não sei se vocês têm conhecimento, as culturas orientais espiritualistas, os budistas, os teosóficos, os hinduístas, eles já têm essa consciência de que encarnar é mais difícil do que desencarnar. E deixar a pátria espiritual para nascer é algo muito difícil. Então nós deixamos esse passado, deixamos lá, e a bondade divina, ao espírito encarnar no corpo, nos traz o esquecimento do que somos de verdade, do que trazemos, das relações que nos ligam aos familiares. Nós esquecemos um passado, uma vida, para aqui recomeçar um período rápido, muito rápido. Parece longo, porque a gente está na terceira dimensão, mas para eles lá é um flash a nossa vida aqui. Então, quando a gente se desespera, ele desencarnou, mas ele vai ficar longe quantos anos? Longe, anos para nós. Na física quântica, nós entendemos que na quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, onde eles estão, nós demoramos para passar o tempo aqui, mas para eles não, para eles é muito rápido. Nós vamos estudar aqueles também que não conseguem chegar lá. Nós vamos estudar. Mas vamos pensar num espírito em evolução, em crescimento, em desenvolvimento. Esse espírito nasce com um corpo material aqui na Terra, esquecendo esse passado, a vida própria do espírito, para que ele aqui passe por experiências materiais que fazem com que ele esqueça que ele é um espírito, que os instintos ainda estão muito exacerbados, porque nós somos animalescos aqui, e viemos aqui para desenvolver a nossa espiritualidade. Essa espiritualidade que se divide em desenvolvimento moral e desenvolvimento intelectual. Não intelectual acadêmico, mas intelectual. Estar em um meio onde diferentes ciências se apresentam e nós podemos buscar conhecimentos diversos. Então, nós estamos aqui para buscar a ciência e para reformar o nosso espírito moralmente. E esta moral não é aquela moral do juízo, vamos dizer assim, inquisidor, mas uma reforma que vai lapidando as nossas emoções quando temos um filho, que nós despertamos o amor, quando nós trabalhamos numa casa espiritual e desenvolvemos a caridade, quando nós estamos aqui nesse curso e despertamos a fé. O Pai não nos quer em sofrimento, Ele nos quer em melhora. E o que será contado neste percurso que estamos na Terra não é a forma como chegamos, muitas vezes em desequilíbrios, chegamos aqui em dificuldades morais, familiares, vínculos. Mas o que viemos fazer aqui, o que vale é como deixaremos esta terra. Ou seja,
Esta passagem tem como objetivo trazer aos espíritos a oportunidade de ajustar arestas. Através das pessoas que nós amamos na nossa família, que nós não sabemos que vínculos tem conosco. Nós vamos estudar isso nesse curso, com as perguntas dos espíritos. Com as problemáticas que passamos. E percorremos um caminho diário de muito trabalho. Não é fácil estar na Terra. Porque estar na Terra é um peso material sobre o espírito que adoece, que cansa. Um corpo material que tem biologicamente necessidades e que muitas vezes adoece. Então, estar na Terra é uma lapidação diária. Só de estar encarnado já estamos evoluindo. Engraçado como a gente não tem essa ideia, né? Mas temos que aproveitar o tempo dado. Não é fácil encarnar. A cada espírito encarnado, centenas estão na fila pedindo o encarne para a oportunidade de ajustes, encontros, amparos, o que nos remete a saber que prejudicar a nossa vida material ou interromper a nossa vida material não é justo conosco, primeiramente conosco, que nós estamos perdendo a grande oportunidade, que nós não sabemos quando haverá outra. Pena que temos poucos jovens nesse curso, porque nós precisamos refletir muito sobre a situação que nós vivemos, com a interrupção tão rápida que tantos estão buscando. Se nós pudéssemos dizer a estes irmãos o quanto a vida nos trará em oportunidades, nós aguentaríamos a depressão, a tristeza passageira, o problema passageiro, a perda passageira de um irmão que nós amamos, aquele problema no calo que parece que nunca resolve, né? Então a vida, ela é divina, é uma dádiva a cada um de nós. A vida na Terra, por mais difícil que ela seja, é um presente. E quando nós estamos aqui, nós estamos trazendo o nosso espírito, trazendo um corpo, né, recebendo aqui na reprodução biológica um corpo que une matéria, espírito e um corpo, um terceiro corpo, que é semimaterial, que é como se fosse um laço de ligação entre esse espírito que é pensamento, reflexo de Deus, a um corpo espiritual que nós chamamos aqui na Terra de alma, que se chama perispírito. Então, o perispírito, para quem está chegando no curso, a gente pode dizer que é aquela alma, né, que a gente vê, aquela energia que a gente sente, que os sensitivos enxergam, que os videntes percebem as cores, a irradiação. A gestante tem uma irradiação imensa, enorme, às vezes, marca a sala, que ali está chegando uma criança, um ser puro e iluminado. Por isso que as gestantes têm aquela energia, aquela luz, porque a aura aumenta. Essa aura, essa expansão perispiritual pode ser enorme. Ou pode ser ali presa ao corpo. Nós vamos estudar o que acontece com essa alma, quando nós dormimos, quando nós adoecemos, nós vamos estudar tudo isso. Hoje é uma preliminar para vocês entenderem as perguntas que vêm, os conceitos básicos da espiritualidade, para a gente não se perder aqui nas perguntas quando os espíritos falarem. Então, nós estamos aqui com 3 corpos.
Quando nós desencarnamos, voltamos para a espiritualidade, quem fica? Só a matéria. O que vai? Raciocínio. O raciocínio não vem do cérebro, ele vem do espírito. O espírito pensa e a máquina cerebral organiza. Quem pensa não é o cérebro. O cérebro é uma máquina perfeita, maravilhosa, que interpreta esse pensamento espiritual, decodifica, organiza, armazena e verbaliza e emana. Quem pensa é o espírito. Então, quando eu desencarno, quem vai pensando? O cérebro ficou aqui? Não, eu vou pensar. Eu vou desencarnar consciente, eu vou desencarnar pensando, eu vou desencarnar lembrando, eu vou desencarnar com uma história de pensamento, de consciência. Eu vou desencarnar e eu vou levar a minha centelha iluminada, que todos nós recebemos ao sermos criados, a luz de Deus. Por isso que os filósofos falavam, conhece a ti mesmo. Porque toda a resposta está no nosso inconsciente. Está no nosso inconsciente, não, desculpa. Eu estava dando aulas de psicologia. Está no nosso espírito. Todo o nosso conhecimento perfeito da ciência, do universo, da evolução, de tudo está dentro desse chip que nós ganhamos de Deus quando criados. E que nós temos que achá-lo gradualmente, despertá-lo conscientemente, em cada encarnação, em cada período, em cada fato, para que essa luz seja despertada em nós. Então vamos voltar, quando a gente desencarna, vai o pensamento, vai a consciência eterna, vai a luz suprema, vai tudo. O que que fica? Uma matéria animalizada. O que vai? A forma humana, porque esse perispírito é a forma humana. E na quarta dimensão, ele é visto materialmente. Por que que nós não enxergamos a quarta dimensão? Porque nós estamos na terceira. Quem está na quarta e na quinta, enxerga entre si como? Materialmente. Alguma dúvida sobre isso, para quem está chegando? Então, eu já vou abrir, vocês vão poder perguntar, tá? Porque daí eu não vejo todo mundo aqui. Então, medo, tristeza, desespero, tem que sair daquele que crê. Que nós não morreremos. Não morreremos. Então não adianta o suicídio, que ninguém vai conseguir sair da consciência. Ninguém sai da consciência. Nós vamos estudar um caso que sai da consciência, mas é um caso específico, que não é o caso de ninguém. É um caso mais delicado. Mas nós vamos sair com consciência, nós vamos sair, claro que no período do desencarne a gente vai estudar o que acontece, a gente dorme um pouquinho, muitas vezes a gente está inconsciente, nós vamos estudar todos os tipos, mas hoje, basicamente, o que a gente tem que entender? Que o que fica é o corpo animal. Tudo que nós estamos pensando, conhecendo, sabendo, vai conosco. E ao chegar lá, olha a alegria. Além dos que nós temos aqui, ainda encontrar o que nós deixamos, que nós não lembramos. Imagine pessoas que nós amamos, que estão lá, e que não passaram pela encarnação conosco, mas que nós amamos também. A nossa família é muito grande. Aí nós pensamos, mas então eu vou morrer, vou desencarnar e não vou encontrar minha família igual? Nós vamos encontrar aqueles que nós amamos, aqueles que nós nos afinizamos. Nós vamos estudar isso também, porque a afinidade nos faz encontrar lá no espiritual. Então, essas informações são muito importantes para a gente começar a estudar esse livro. Entender um pouco o que é o espírito, que Deus não é um ser, como nós por muitos séculos acreditamos, e que o perispírito, ele vai levar o registro da nossa evolução. Nossa, aquela pessoa tem uma aura tão clara, tão bonita. É o espírito dela, é o pensamento dela que reflete uma aura bonita.
Se eu tenho bons pensamentos, minha aura tem uma cor boa. Se eu tenho pensamentos de ódio e vingança, e todos nós temos em algum momento isso. Então nós temos que trabalhar para que tudo isso saia de dentro de nós. Tá certo? Outro conceito importante que fala a introdução do livro é que não existe retrocesso na nossa evolução. Isso é muito importante nós entendermos. Mas, Marina, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa fez isso, 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 como é que ela vai evoluir? Para Deus não existe a volta, só existe o progresso. E aqueles que falham muito moralmente, ainda pela sua imperfeição, porque o espírito que tem consciência, ele não erra mais. Nós erramos porque somos ainda inconscientes da responsabilidade que temos. Ainda não conseguimos acertar em tudo, por isso que estamos aqui na Terra. É uma humanidade ainda em processo de evolução. Vamos dizer assim, no segundo estágio, né? No segundo, indo para o terceiro, nós estamos indo para o terceiro. Era de aquário, estamos indo para o terceiro, fase de regeneração, nós estamos evoluindo. Mas, vamos dizer que nós somos uma população ainda de segundo e terceiro estágio. Temos que ir até o quarto, encarnados. Então, não há retrocesso. Não adianta eu falar, eu não vou evoluir, eu vou ficar estacionada aqui e eu não quero mais saber de nada, vou fazer tudo errado. Tudo bem. Voltar para trás, Deus não permite. Você só vai acumular problema para sua cabeça e para a próxima encarnação. Mas perder o amor desenvolvido até onde você chegou, as experiências desenvolvidas até onde você chegou, não há como perder. Então, nós podemos dizer que o espírito está em processo, ali estacionado de cargas karmáticas. Ele está errando demais, ele está fazendo muita coisa errada, ele está muito violento, está muito agressivo, está com muito ódio, está com muita revolta. Mas não voltar. Nós não voltamos. Isso Kardec nos ensina, os espíritos nos mostram que nós não voltamos. A lei é perfeita, o progresso precisa existir. Assim Deus nos criou para o progresso. Então, se nós fizermos besteira, nós vamos acumular aí algumas dificuldades para essa encarnação mesmo, para a próxima, alguns problemas aí. Podemos gerar até doenças pelas nossas problemáticas, nós vamos estudar também isso. Mas voltar atrás não dá. Não existe retrocesso na evolução espiritual. Isso Kardec nos ensina, os espíritos nos ensinam, os livros nos ensinam. Então, entendendo que não podemos voltar atrás, o negócio é ir para frente. E como nós vamos para frente? Buscando a nossa força espiritual em todas as situações de nossa vida. Porque a resposta vem. E quando nós nos sintonizamos ao espírito elevado, ao pensamento nobre, nós somos automaticamente ajudados. É a sintonia. É a sintonia que nós emanamos. Então vejam, o que fala nessas preliminares aqui do livro? Que existe uma cooperação incessante entre matéria e espírito. O mundo material, os mundos todos estão em harmonia. O sistema solar é cooperativo. Um planeta é cooperativo com o outro. Existe uma harmonia no sistema. Existe uma harmonia no planeta. O mundo espiritual nos acompanha o tempo inteiro. Não existe um local isolado. Existe sintonia. E a sintonia depende do quê? Do nosso pensamento. Então, nós podemos fazer uma vibração a um irmão que amamos, que está no espiritual, e sentirmos a sua presença, não é que a gente vai chamar o irmão espiritualmente. Mas nós podemos entrar em sintonia com este irmão? Podemos. Falar, emanar amor, é como uma prece que nós fazemos. E esta ligação, nós vamos estudar isso também, ao nascermos, somos presenteados com os espíritos protetores, escolhidos por missão para nos ajudar. Então, a coisa não está difícil. Se a gente pensar bem, não está difícil. Nós temos a chance da encarnação,
temos os protetores que vêm com a gente, e temos a ligação espiritual com quem amamos, que está do lado de lá. Os espíritos não nos deixam aqui ao léu, eles estão o tempo inteiro nos assessorando, nos ajudando, nos trazendo informações, nos apaziguando. Mas eles precisam de algo do nosso lado. A lei de Deus é perfeita e dá o livre-arbítrio a cada um. Se eu fecho a minha aura, fecho os meus ouvidos, fecho os meus olhos, esqueço da minha fé, eu não consigo entrar em harmonia e sintonia com a espiritualidade maior. Isso não é ser perfeito, porque todos que estão aqui não são perfeitos. Nosso estágio de evolução ainda é de muita imperfeição, de muita dificuldade, de muito pensamento negativo. Mas se nós blasfemamos, falamos, paramos, meu Deus, me ajude. Me ajude a tirar esse pensamento, essa emoção negativa e me traz a tua paz. É na hora, porque não vai ser Deus que vai até ali. Ali é o teu mentor, é a luz desses espíritos mais evoluídos que vai imediatamente te trazer esse banho de renovação com a energia que eles têm, que é etéreo, que é sutil e que é gostosa. É como, vamos imaginar, eu vou dar uma comparação minha, quando eu tenho que tomar anestesia, fazer uma endoscopia, não sei se vocês já fizeram, mas é a sensação que eu tenho. Quando volta, aquele relaxamento total, que você não sabe nem o que aconteceu. Você fala, meu Deus, eu entrei num estado de relaxamento. E aí, nós conseguimos, nesse estado de relaxamento, com a nossa prece, com a nossa evolução de pensamento, sintonizar imediatamente aqueles que amamos, estão na espiritualidade, que estão na erraticidade e que nos amam, que são os mentores. Ah, mas eu não quero falar com o mentor, eu quero falar com o meu irmão, com o meu filho que já desencarnou. Calma, os mentores são o acesso, os mentores nos trarão informações, os mentores serão o nosso amparo nesse momento, para depois, numa possível condição de equilíbrio, recebermos um sonho, uma mensagem, uma psicografia, uma lembrança. Mas na Terra nós não temos paciência, nós queremos tudo imediatamente, nós queremos a resolução do problema, nós queremos apaziguar as nossas dores imediatamente, e o Pai nos pede fé, porque nós estamos aqui trabalhando, nós estamos ao lado de vocês. E quando a gente desencarnar e perceber o quanto nós perdemos tempo, sem aproveitar as coisas da matéria, que nem para uma viagem, vou para o Japão, aí eu fico só pensando aqui em São Paulo, no meu trabalho, na minha casa, na luz que eu não acendi, na luz que eu apaguei, no que eu comprei, no que ficou na geladeira. E eu não estou visualizando as pessoas que estão lá, as coisas que estão lá, a vida que eu poderia desfrutar lá. Então, quando o alto nos pede, se está encarnado, entende a espiritualidade e trabalha pelo seu progresso, porque quanto mais nós trabalharmos pelo nosso progresso, mais o esclarecimento será dado, porque os mentores nos esclarecerão, nos apaziguarão, nos mostrarão os caminhos. Nós reclamamos porque nós não temos consciência disso, porque se nós tivéssemos a total consciência do amparo e da ligação espiritual e material, nós só agradeceríamos as curas, as orientações, o trabalho. Ah, mas alguns não se curam. Nós vamos estudar por quê. Então, quando nós conseguimos entender o que é o espírito num processo encarnatório, a vida tira uma bagagem da coluna infinita. Porque o medo diminui, a aflição acaba. Kardec nos fala dessa comunicação incessante, desse processo que não volta atrás, e da individualidade da alma.
Ninguém pode ser o outro. Cada um tem uma experiência de vida. Cada um tem um olhar do mundo. Eu não posso ter a experiência que a minha irmã tem. A minha irmã tem uma experiência, eu tenho... Por mais que eu more na casa dela, que eu não moro com ela, mas se eu morasse com a minha irmã, as pessoas que... Cada um tem uma forma de olhar, porque cada um tem uma condição evolutiva. E os espíritos são diversos, um perto do outro. E se todo mundo fosse igual, não é evolução. Tem que um aprender com o outro. Então, nós somos diferentes, de propósito. Esse planeta aqui, a evolução é muito diversa. Alguns, nós temos que ter paciência, porque não aprenderam o que nós sabemos. E alguns têm que ter paciência conosco, porque nós somos a pedra no sapato. Então, ninguém aqui pode se vangloriar. O orgulho é uma grande besteira, porque nós não sabemos quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Um corpo bonito, um rosto bonito, vai ficar na matéria. O nosso espírito precisa ser bonito. E é isso que nós vamos estudar nesse livro. O espírito precisa ser belo para a nossa felicidade. Não porque Deus está falando, olha, se você não for bonito, você vai pagar, você vai... Não. Porque Deus é pura bondade. Mas pela nossa felicidade, pela nossa consciência aliviada, pela nossa paz, nós precisamos evoluir. Não é? É lindo saber que esse contato entre a espiritualidade e nós é permanente. E foi isso que Kardec fez, fazendo as perguntas aos espíritos. Deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu não quero falar de muita informação para os que estão chegando, senão vai ficar difícil associar tanta coisa. Mas, nessa introdução do livro, tem muito conceito. Lembrando ainda que eu falei na aula passada do fluido vital, que é o fluido animalesco que dá vida ao organismo. Então, a gente tem 4 coisas aí, se a gente pensar. Corpo material, que sem o fluido vital não vive, que ele pertence ao corpo. Quando nós desencarnamos é porque esse fluido acabou. Quando nós nascemos, esse fluido vem junto com o nosso corpo, o espírito, para dar ali energia para a vida. Quando nós morremos, não precisa da energia vital, porque ela é ligada à natureza, aos seres vivos, ao corpo humano. Temos a alma, que é o nosso espírito encarnado, e temos o perispírito. Vamos deixar na Terra só o corpo material. Então, nós vamos inteiros lá para cima, se Deus quiser, né? Depois nós vamos estudar se a gente não vai para cima, como é que fica? Mas temos que estudar também, porque certamente, muitas vezes, não fomos lá para cima, né? Aí nós vamos trabalhar também essa cooperação de estar aqui na Terra desencarnado. O que fazer por esses irmãos? O que fazer por nós mesmos? O que fizeram por nós em outras encarnações? A ajuda é constante. O Pai não abandona nenhum filho, nem aqueles que sofrem no centro da Terra, nas camadas mais sofridas da espiritualidade. A atuação espiritual dos bons guias é incessante, porque Deus não abandona ninguém. Jesus nos disse: não haverá paz enquanto eu não achar de volta a última ovelha desgarrada.